Olá, amigos, companheiros queridos. Mais um dia que Deus nos permite a oportunidade desse encontro para que possamos trabalhar as leituras do livro Fonte Viva, trazida pelo Espírito Emmanuel, psicografada pelo nosso amado Chico Xavier. Mensagens essas que paramos aqui depois da leitura, tentamos refletir, ponto a ponto, cada um com os seus entendimentos também e compreensões, mas importante salientar que nesse movimento constante, onde trabalhamos a nossa mente e o nosso coração para estar de acordo com o Evangelho de Jesus, nós estamos sendo conduzidos e abençoados. Isto é certo. Toda vez que batermos numa porta, ela se abrirá. E nós estamos batendo na porta do entendimento, buscando mais, com maior profundidade, compreender a vontade de Deus em nossas vidas. Dessa maneira, então, iremos passar para a leitura de número 98, que tem como título Couraça da Caridade. E o nobre espírito inicia com uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, a carta 1, onde Paulo disse, no capítulo 5, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz, em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos em companhia do Cristo. Antes de tudo, é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. A severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação no meio em que se manifesta. Compreendendo assim que o cristão se acha no verdadeiro estado de luta, em que por vezes somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo do gentio receitou-nos a couraça da caridade por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas, para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Paulo, nos traz sempre uma relação para melhor compreendermos. Na lição 94, que aqui já fizemos, ele nos falou do capacete da esperança, na nossa cabeça. Esse capacete
de luta, protegendo a sede dos nossos pensamentos, das nossas ideias, ajudando-nos, né, a combater as influências que nos chegam. É um capacete sempre com esperança na mente. Mas ele aqui fala da couraça, né? A couraça da caridade. O que é essa couraça, né? O que ele estava querendo mostrar? Era aquela armadura feita de metal que ficava aqui nos peitos e nas costas para proteção contra os golpes. Era o momento, Paulo vivia esse momento. Por que ele utiliza dessa linguagem? Porque esse era o momento histórico que ele vivenciava. Então é muito importante a gente ter a noção do tempo em que foi escrito, qual era aquela realidade, né, daquela criatura vivia, para entendermos a significação dessas palavras, por que ele utilizou. Era o momento ele vivia, eram guerras, eram soldados, eram corridas, tinha muitas corridas de obstáculos. É o que o Paulo viveu ali. Então, ele era preparado, ele foi preparado dessa maneira. Então, ele repara muito bem a couraça. Então, nós botamos aqui o capacete da esperança e aqui na frente dos peitos das costas, a couraça da caridade. E ele fala a fé e a caridade, né? Então, enquanto na cabeça precisamos diariamente rever e organizar o que nós estamos pensando, quais são os nossos objetivos, diariamente. A gente vai ali e fala assim, que caminho é esse que eu estou tomando? Que tipo de atitude é essa que eu estou pensando em fazer? É aqui a mente. Mas aqui nós temos que, para até pensar, proteger as nossas emoções, que ele está falando. A proteção, né, com a couraça da caridade, colocando antes de mais nada a caridade. Aqui a gente coloca antes de mais nada a esperança. Nós temos sempre a esperança que Jesus nos prometeu, a confiança no Mestre. E aqui a gente vai proteger as nossas emoções, vamos lembrar da caridade e da fé. Então a gente está, quando ele fala aqui, né, sejamos sóbrios, né, contidos e equilibrados. Precisamos ser contidos e equilibrados vestindo essa couraça. Sejamos sóbrios. Então, isso é um aconselhamento para todos os trabalhadores da luz, aqueles que querem trabalhar com Jesus. A questão de preservar o coração como um símbolo da emoção. Quando a gente fala assim, meu coração está batendo, a gente sabe que é um órgão, mas que foi ao longo do tempo representado como a sede da emoção. A gente fala, sentiu uma pontada, sentiu uma alegria, e aqui nós nos entendemos nos quatro cantos do mundo quando colocamos a mão aqui nos nossos sentimentos. Quando fazemos assim, vamos parar para pensar, então de uma certa maneira existe dentro desses signos, né, dessas palavras, uma representação que vai além do significado da palavra, daquele signo. A gente começa a ver esse aspecto. Então ele fala, se não agasalharmos essa fonte do sentimento, se aqui é a fonte da ideia e do pensamento, aqui colocou como fonte do sentimento, no amor, com uma compreensão mais elevada. Fonte do conhecimento, né? A fonte do sentimento. São duas fontes que nós estamos trabalhando. Se a gente não tiver bem agasalhado essas emoções, no mundo, onde encontraremos tanto choro e dor, se nós não agasalharmos o sentimento do ardente amor do Cristo, com uma condição mais elevada de compreensão nesse mundo, vai ser muito difícil a gente trabalhar. Nós estamos numa luta, muitas vezes, a gente já reparou isso, numa luta. E vamos ter que proteger as nossas emoções. Muitas vezes seremos, né, defrontados
com uma irritação permanente diante da ignorância do outro. Nós estamos adiando ali a vantagem do ensino. O outro que se mostra com ignorância diante da luz, diante do amor, não será a nossa irritação que irá modificar aquele ensinamento. Então é dentro de nós que nós temos que olhar. Como é que essa emoção está? Está irritada? Está prestes a explodir? Como eu vou me aproximar do outro com essa emoção? Como eu vou me aproximar perante aquele que é fraco mesmo? Ele é sem fibra, né? A gente repara aquela criatura, ela não tem uma vontade. Ela se deixa levar, ela fala que vai fazer e não consegue. E a gente vai agir como? Com uma indignação excessiva? Ou seja, um desprezo, mostrando para ela toda a nossa frustração por ela não ser aquilo que nós já gostaríamos que ela fosse, quando nós ainda não somos aquilo que nós gostaríamos de ser. Então a indignação excessiva não vai servir para nada. Às vezes é a cólera, né? A ira, a raiva no campo da luta do dia. Quando a gente age com muita raiva, a gente multiplica os inimigos, sem qualquer proveito. A gente atrai um grupo de espíritos de briga, de perturbação, de que um briga com o outro. É isso que nós atraímos quando permitimos o germe, né, que está dentro de nós se desenvolver como broto e planta e vai dar fruto de ira. Então nós temos que arrancar dentro do nosso coração esses brotos ainda. Muitas vezes são sementes que a gente já começa a perceber se alastrando. Outras vezes somos excessivamente severos, né, à frente das pessoas que não conseguem perceber o benefício da disciplina. Aí a gente vai lá com severidade para que ela entenda. Tipo, você não entendeu que isso aqui é uma ordem, isso aqui tem que obedecer. E aí essa severidade vai afastar. É o rigor, né? Vai ter um efeito contrário. Porque falta educação no meio que se manifestou. Se a gente usa severidade, a gente também não teve educação de percepção. A gente às vezes tem uma moral. Ai, porque a minha moral... Mas só que é uma moral inflexível. É uma moral que é muito contundente para o outro. Ele não tem condições de entender aquela disciplina. E aí a gente foi junto do outro com raiva, com ira, com indignação e perdeu o fruto do trabalho. E ele nos fala mais aqui, Emmanuel, nós estamos num verdadeiro estado de luta, que somos defrontados por essas sugestões sim que nos chegam. Aquela emoção, elas existem dentro de nós, não adianta negar. Todos nós temos emoções. As emoções existem, não adianta, porque elas não vão sumir. É quando eu vou retirar de mim toda essa raiva. Não, ela existe. Ela faz parte do nosso componente ainda evolutivo dos nossos instintos que nos mantiveram sobreviventes. Foram importantes. E aos poucos nós vamos nos conhecendo. Aquelas emoções que chegam, a irritação, a indignação inoportuna, a severidade que destrói. Essas emoções existem dentro da gente. Existe a raiva, existe o medo. É igual as estações. Tem a primavera, tem o verão, tem o outono e tem o inverno. Elas existem, querendo ou não querendo. O que nós temos que fazer é nos preparar para ela melhor. Cada vez mais se nos pegarmos de surpresa. Então, aprendo a administrar essa emoção. Ela chega. O importante é que eu já reconheço e sei dar nome.
Olha o que eu estou sentindo. Ó. Nossa, eu já estou começando a esquentar por dentro, né? É um estado de luta. Que luta é essa? Dentro de mim mesmo. Qual é a maior guerra que nós vamos ter? Com a gente, com as nossas paixões, que conviveram com a gente inúmeras reencarnações. São mais companheiros do que qualquer familiar. Foram elas que, de alguma maneira, nos acionaram para sermos o que somos hoje como resultado. Se não gostamos de algumas coisas, estamos botando a mão na obra para modificar. Então eu reconheço quando eu encontro determinada pessoa que tem uma dificuldade de entender disciplina, eu reconheço a falta de que eu estou ali. Estou com falta de amor, de compreensão com aquela criatura. Eu quero que ela entenda a disciplina como eu entendo. E aí? Então é um estado de luta, porque aquilo me aciona, aquele movimento interno. E aí a gente vai reparar o que o apóstolo nos receitou nessa hora. Essas influências começam, né? Ele fala aqui, ó, sugestões. Mas essas sugestões, o outro nos aciona com essa sugestão. Mas encontra dentro de nós repercussão, porque se nós não tivéssemos, ele não acionaria. Ninguém aciona na gente aquilo que a gente não tem. O outro sabe. Então nós mesmos temos que fazer essa percepção. A sugestão chegou. A ideia chegou. A coraça da esperança. E aqui a emoção? Às vezes a minha mente está organizada, mas a minha emoção está assim, ó. E aí tem gente que fala assim... O coração fala mais alto. Faça o que manda o teu coração, como faça o que manda a tua emoção. E eu sempre falo, calma nessa hora. Que emoção é essa? Tem certeza que é uma emoção benéfica para você e para o outro? Então quando eu começo a pensar, nem tudo que vem do meu coração não é bom não, tem que reeducar minhas emoções. Eu olho para mim e falo, por que essa irritação com o outro? Porque você está arranjando mais problema na rua aí, está irritado com o outro, vou acabar atraindo briga o tempo todo ao meu redor e cara feia. Já não tenho o suficiente de problema? Ou então, o outro está fraco nessa situação, também sou fraca na outra, por que eu estou tão indignada? Oh, que indignação é essa? Eu não vivo no mundo? Eu não faço parte, não percebo a vida? Por que tanta indignação assim? Tem que trabalhar independente, sem menos ó. É da vida, é ser humano. A hora que eu entendo o outro como ser humano, que tem direito a ter problemas, ter sonhos, ter ambições, eu me posiciono com mais caridade. Eu organizo a minha mente, sinto a fé que eu sou filha de Deus, ele também é. A lei não é lei de progresso? Todos vão progredir. E às vezes o que eu tenho que fazer? Calar a boca. Eu sempre falo isso, às vezes o melhor é calar a boca, sentir aquela emoção, não é esconder não. Eu não sinto raiva. Eu não sinto chateada. Não precisa ficar contando para os outros. Mas eu tenho que contar para mim, eu sinto sim. Olha só essa emoção que está sentindo. Olha o que ela está fazendo com o meu corpo. Olha como uma emoção é capaz de mexer na minha circulação, né, no meu batimento cardíaco, me faz suar, me faz começar a tremer a mão, balançar a cabeça. Olha, se eu pudesse me ver nessa hora, eu ia ser uma figura que dá vontade até de rir. De tão clara que ficou ali. O corpo falando. Aquele compasso, aquele descompasso, aquela escola de samba, mexendo na minha pressão para cima, para não sei aonde. Aí eu paro e falo assim, ei. Eu já falo para mim, precisa disso tudo? Menos, né? Muito menos. O que você tá tão... Vai parar. Vamos fazer uma prece. Vamos lembrar da fé em Deus, no amor de Deus.
Vou me envolver com o sentimento da prece. Vamos olhar o outro com as mesmas necessidades que eu tenho. Vamos olhar o outro com direito a erros. Vamos olhar o outro que ele também tem direito de sonhar, de fazer do jeito dele. Eu aprendi, por que ele não vai aprender a ter disciplina? Vai receber lá uma reencarnação, que vai nascer numa família que vai te disciplinar direitinho. Não é assim? Por que eu precisava nascer na família tal ou ter a profissão tal? Aprender disciplina. Aprender a calar a boca, aprender a ter horário, aprender a ter responsabilidades. São as reencarnações. Às vezes veio um outro ensinar com tranquilidade. Olha, meu filho, você não pode... Eu faço o que eu quero. É o tal do rebelde. Então, nossa parte foi feita. Então a gente começa a ter mais sobriedade nisso, no sentido, né, de equilíbrio da fé, do amor de Deus por todos nós e do sentimento de caridade. Eu não vou colocar tudo a perder. Quando eu boto essa couraça da caridade, eu protejo aqui a minha emoção. Ela existiu, eu dei nome. E ao mesmo tempo eu aprendi a administrar. Não. Isso não. Vamos acalmar. E você acalma essa emoção. Acalma pela prece, pelo pedido de socorro espiritual. A gente tem certeza que nós seremos atendidos para melhor atender o outro. Aí vem aquela emoção, muitas vezes vem um analgésico, às vezes vem até um calmante, que a gente vai dar uma moleza e a gente não vai falar mais nada para o outro que estava pensando. Então a gente começa a entender que é armar o coração de entendimento fraterno. Então já é um momento de serenidade diante da dificuldade do companheiro, em que nós vamos conhecer as nossas dificuldades. Ao final da noite, como Santo Agostinho nos ensinava, a gente passa em revista. Fala, olha aquela emoção que eu tive. Olha aquele descompasso que eu tive. Olha o que aconteceu comigo. Eu não quero mais passar por isso. Na próxima vez serei mais vigilante. Ou então, na próxima vez, vou perceber mais rápido ainda. E dali, na fonte inicial, na nascente, eu já trabalho aquilo que vai sair de mim. Eu já começo a buscar essa serenidade, que às vezes a gente fala assim, mas isso é inoperante, fulano está tão sereno. É isso que modifica. É a serenidade do outro que nos modifica. Quantas vezes nós tivemos benfeitores que vieram nos ensinar, pessoas amigas, e nós fomos tão rebeldes, elas só nos olharam com carinho. Tipo, você vai aprender, né? A gente quando vê uma criança comendo lá com a mão, a gente não se exaspera, a gente sabe que um dia ela vai desenvolver os músculos para ser melhor habilitada para segurar os talheres, o lápis. Então é essa compreensão que os guias espirituais têm com a gente. Eles olham. Você vai aprender, é porque é da lei. Então ele é sereno, é imperturbável. Então essa couraça da caridade, da fé, diante das emoções que nós vamos, a gente começa a se proteger para que retorne o que for melhor. Então ele fala aqui, para começar honrosamente, a convicção, né, da fé e o entusiasmo basta. A gente tem a fé, a gente vai lá no trabalho, tem a convicção que está trabalhando por Cristo. Mas para continuar nesse serviço e terminá-lo com êxito, se nós não tivermos a caridade benigna e invencível, não conseguiremos. Então é sempre lembrando, nós fomos chamados a ajudar e não a destruir o que está incompleto. Então entre a razão e a necessidade, a gente começa a se pautar pela necessidade que o outro tem, pelo movimento de caridade. E aí a gente começa a ter mais equilíbrio, né? Não adianta atropelar os outros. Vai ter o tempo. Então assim nós vamos lembrar que não estamos fechando os olhos, né? As situações que defrontamos. Estamos
protegendo as nossas emoções para não perder o fruto da nossa tarefa. Estamos nos organizando para isso, com sentimento de muita fraternidade. Portanto, companheiros, toda vez que nos sentirmos num ambiente, naquela luta entre o homem velho, instintivo, que responde com as respostinhas na ponta da língua, com aqueles braços já levantando aquela cabeça, a gente vai lembrar da luta. A luta pela implantação da alma cristã. E nessa luta, nós vamos escolher aquilo que melhor iremos alimentar e desejar. Essa decisão é nossa. É nossa. Isso aí se encontra o livre-arbítrio. Podemos escolher. Mas quando lembramos da fé, que tudo pertence a Deus, e que a minha parte aqui, se eu não atrapalhar, eu já estou bem demais com as minhas emoções deseducadas, nós buscamos um amparo espiritual. E que dessa maneira, então, amigos, possamos ter esse sentimento sempre à frente da caridade com o outro. A caridade do perdão, da indulgência, da serenidade, da compreensão. Vamos nos armar com esse sentimento a cada dia que levantamos, para que não nos atinja tanto, nos machuquem tanto. Vamos nos trabalhando assim. Muita paz a todos, muito amparo espiritual, muito sentimento de refazimento das emoções, reeducação emocional, reeducação dos sentimentos, reeducação da mente. Estamos nesse processo e vamos conseguir aprender a caminhar com Cristo e sermos úteis na sua obra de amor. Graças a Deus.